Beleza? Então vamos lá. Primeiro, dizer da alegria de podermos estar nesse encontro, nessa conexão que a internet nos possibilita, né? Estarmos aqui 2 horas da tarde em Recife, onde estou, Pernambuco, Brasil, 19 horas aí onde vocês estão. São as possibilidades das redes sociais, são as possibilidades da internet, que de certa forma nos aproximam, se nós não também tivermos cuidados de aqueles que estamos mais próximos fisicamente, acharmos que continuamos próximos apenas pela internet, pela rede social. A rede social tem essa dupla função às vezes, né? Às vezes, separa os que estão mais próximos e acontecem situações, que até devo narrar no nosso encontro, mas também possibilita aproximações, né, de conexões tão distantes. Então é um prazer a gente poder estar conversando e eu vou tentar conduzir o nosso encontro em algumas reflexões em torno da dor e do prazer na nossa trajetória de ascensão humana, na nossa trajetória de evolução espiritual. Tento trazer algumas reflexões sobre essas duas esferas, sobre essas duas instâncias que são presentes e tão importantes também para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E nesse sentido, eu acho muito interessante a perspectiva de Castro Alves, quando no Parnaso de Além Túmulo, através de Chico Xavier, ele traz uma perspectiva muito interessante sobre a trajetória humana de evolução, ao dizer que há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Mas buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. Mas em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão ou o escopro dos escultores, que consegue transformar as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é esplendor, já que Deus é o seu autor, o universo, portanto, é o seu altar. É por isso que aqui na Terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais, e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens, em reflexos que são perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando toda a humildade, em cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates com a cicuta, é César trazendo a luta ainda tirânica e o conquistador. É o sabre de Bonaparte ou Cellini com sua arte. Mas, sobretudo, o bem de Anchieta, o bem de Francisco de Assis, que vai ensinando a partir do exemplo a seguir. É por isso que nós bem dizemos, aqueles que semeiam o bem, aqueles que semeiam a luz, porque eles não são portadores da luminosidade em si, mas tentando semear algo diferente, um dia também encontrarão em um futuro a paz, a alegria, o desenvolvimento, a evolução que tanto desejam nas sendas da evolução. É por isso que uma excelsa voz ecoa e no universo inteiro consegue ressoar e nos fala para o infinito, marchemos, porque o amor é a luz a que se alcança. Temos, portanto, fé, tenhamos esperança, que possamos marchar para o além.
Essa poesia é de uma epopeia da trajetória humana, que Castro Alves nos narra como marchemos, nos convida a continuarmos na trajetória que nós desejamos trilhar para a nossa existência. E em determinados momentos, né, a gente pode até pensar que ele está num enaltecimento da dor, como se fosse algo meio masoquista, algo nessa perspectiva de enaltecer a dor para uma evolução. Na trajetória da doutrina espírita, nós vamos aprendendo que a dor faz parte. Na trajetória do aprofundamento da visão espiritista, nós vamos aprendendo a entender o sofrimento, a entender a dor como sendo parte natural do processo de evolução. Mas é muito importante que a gente não se acostume tanto a ponto de cairmos em um masoquismo dessa perspectiva da dor, cultuando a dor para podermos pensar numa evolução. A dor faz parte. E a grande contribuição, né, que Leon Denis consegue nos trazer no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é a perspectiva de que nós não vamos buscar dor como uma busca masoquista, mas sabendo que ela faz parte da trajetória humana, quando ela chega na nossa existência, a gente pode compreendê-la como uma grande iniciadora. Então, Leon Denis vai dizer, no capítulo 27, na parte terceira desse livro, que o sofrimento é um iniciador. Iniciador em que aspecto? O iniciador no aspecto que revela para todos nós o sentido grave, o lado sério e imponente da vida. É através da dor que a gente tem algum tipo de despertamento para uma seriedade do que estamos fazendo na trajetória terrena. É a partir desse sofrimento que a gente consegue visualizar outras possibilidades. Porque é muito difícil a gente rever a nossa trajetória quando tudo está indo bem. Não é impossível, não é impossível, mas é muito difícil a gente rever a nossa caminhada quando nós estamos, teoricamente, felizes, quando estamos inundados de prazer. Em geral, nós nos embriagamos com o prazer e não queremos sair daquele momento e por isso não queremos mudar nada daquele momento. E eventualmente, o prazer pode também sinalizar um caminho equivocado, porque do ponto de vista biológico mesmo, as áreas cerebrais, né, que nos possibilitam a sensação de prazer, elas não diferenciam se o prazer vem de uma construção ético-moral ou não. É uma área inespecífica. Nós temos uma região, né, no centro do cérebro chamado núcleo accumbens, que é uma região chamada estriado ventral. É um centro de prazer. A dopamina sinaliza o objeto do prazer. Por exemplo, se a gente gosta de música, toda vez que a gente escuta tal tipo de música, nosso núcleo accumbens ele é sinalizado, né? A dopamina sinaliza que aquele objeto gera em nós uma sensação agradável para que a gente direcione o nosso comportamento em busca desse objeto. Então ele vai lá de uma área chamada área tegmentar ventral, que é no nosso tronco cerebral, projeta fibras neuronais para o núcleo accumbens e o núcleo accumbens projeta para a região frontal, o córtex pré-frontal, que faz uma escolha consciente dos objetos, uma escolha consciente dos objetivos. Se a gente tem uma educação, né, e aí eu vou ampliar a educação, não só uma polidez, um refinamento cultural, mas também se a gente tem uma educação espiritual, a gente vai podendo refinar também os objetos que despertam esse prazer em nós. Agora, o centro do prazer é o mesmo. Não vai ter uma região específica para o prazer do sexo. Não vai ter uma região específica para o prazer da alimentação. Não vai ter uma região específica para o prazer de uma atividade física ou para o prazer de estar em uma atividade espiritista, por exemplo. É tudo prazer do ponto de vista biológico. O que vai direcionar mais a interpretação, né, e envolve, portanto, nosso córtex pré-frontal.
Óbvio que na visão espiritista, o nosso corpo não é o palco único das explicações, mas o corpo é uma tradução, né, de uma organização espiritual que nós denominamos perispírito. Então, se o perispírito acaba moldando o nosso biológico, né, no chamado modelo organizador biológico, é natural que a gente entenda um pouco o nosso organismo físico para pelo menos ter uma intuição leve, né, de como é que seria esse organismo do ponto de vista perispiritual. Então, nesse sentido, vale a pena sim a gente abrir essa página da inespecificidade do prazer, né, da coisa não específica do prazer, para a gente não condenar especificamente o prazer. Agora, o nosso cérebro é ainda mais confuso em termos de estímulos que geram alegria, que geram dor, que geram sofrimento, que eventualmente um estímulo doloroso ou um estímulo mais em tese desprazeroso pode também acionar o mesmo centro do prazer. E aí vem a ideia do masoquismo, ou seja, o prazer pela dor. Então, não é transformar a nossa vida num masoquismo e termos um prazer pela dor, mas é entender essa questão mais inespecífica dessas duas esferas, que pode nos levar, por exemplo, a dor pode nos levar a uma revolta, e a dor, nesse sentido, não vai fazer a gente evoluir, porque a gente vai estar diante da dor revoltado e vai aumentar, digamos assim, o sofrimento, às vezes até perdurar o nosso sofrimento, mas essa dor pode também nos impulsionar. E é essa dor que impulsiona que faz com que a gente possa fazer uma série de interpretações. Talvez até essas interpretações, colocando em palavras mais claras, elas sejam até responsáveis, num primeiro momento, para a gente poder pegar essa série de sofrimentos e direcionar não para o caminho da revolta, mas a partir do entendimento para um caminho do aprendizado. E aí, nesse sentido, é que Leon Denis coloca a dor, o sofrimento, a dor, é um iniciador. Revela-nos o sentido grave, o lado sério, o lado imponente da vida. Quando nós conseguimos reinterpretar, né, fazer uma reinterpretação dos fatos da vida, fica um pouco mais fácil de a gente conseguir direcionar a dor para aprendizado. Mas esse redirecionamento não significa que a gente goste da dor por si mesma, que a gente queira a dor por si mesma, porque aí seria um caminho, talvez não da revolta, mas um caminho mais para o masoquismo, né? Que muitas vezes gera também, quando a dor não gera mais prazer, vai cair também em uma revolta, porque a sensação de prazer ela tem um limite. Esse é um problema grande. E foi a percepção desse limite que fez com que, no passado, muitos filósofos, né, interpretassem o prazer como sendo algo ruim. Mas a gente vai chegar nessa perspectiva. Então, quando eu falo que a dor pode ser interpretada, né, ou reinterpretada, os fatos da vida podem ser reinterpretados, eu estou querendo dizer que a dor por si só dói. Então, vamos pegar um exemplo simples, a enxaqueca. Imagina que você tem a enxaqueca. Quando você está numa crise de migrânia, uma crise de dor de cabeça, né, uma crise de enxaqueca, aquele momento em si não é um momento bom. Se você tiver um mínimo de saúde emocional, você não vai gostar daquele momento de dor, porque é um momento que você às vezes tem que ficar no ambiente escuro, sem escutar nada, sem estímulos, porque quanto mais estímulos, mais intensa é a enxaqueca. No entanto, aquela limitação, né, que uma enxaqueca traz pode te trazer alguns ensinamentos, né, no sentido de saber escolher alguns estímulos, trazer o principal ensinamento que a doença, por exemplo, pode nos trazer, que é o aprendizado para lidar com as limitações. Toda doença traz algum tipo de limitação. Todo adoecimento traz algum tipo de imposição para nós. Uma diabetes, por exemplo, faz com que a gente tenha que se limitar no nível de carboidratos, no nível de açúcar, uma hipertensão arterial sistêmica, que a gente tem que se limitar em relação a alguma comida com sódio,
mais salgada, ou seja, qualquer tipo de limitação, desde uma limitação mais simples, como esses exemplos que eu estou dando, até uma limitação maior que faz a gente aprender para uma evolução. Então, não é que a gente goste em si da limitação, a gente gosta do doce, não gosta da limitação do doce, mas o aprendizado, né, que as limitações podem trazer a partir de uma interpretação é um aprendizado que conta muito para a nossa evolução espiritual, conta muito para a nossa ascensão. E é essa dor que Leon Denis traz como uma iniciadora. Essa dor que Joana de Ângeles, por exemplo, né, em um Evangelho segundo o Espiritismo, com um pseudônimo de Espírito Amigo, vai trazer. Né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu sempre me debruço sobre essa temática, porque, obviamente, como na profissão, eu lido muito com o sofrimento humano, lido todos os dias com a dor humana, as mais diversas, né? Que seja na minha especialidade ou mesmo durante a minha formação na medicina, você lida sempre com a dor. E, consequentemente, sempre fiquei pensando muito. E essa frase, especificamente, sempre me chamou muita atenção. Como é que eu vou entender que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, sem cair num masoquismo? E eu tenho a impressão que algumas histórias podem ser úteis para a gente poder entender o significado profundo desse termo, o significado profundo de Leon Denis em Um Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, nessa frase que eu coloco como sendo uma emblemática do livro. E uma dessas histórias a gente encontra na música, a gente encontra na vida de um compositor chamado Giuseppe Verdi. Aliás, a vida de muitos compositores, mas a vida de Giuseppe Verdi me chamou muita atenção, porque ele foi um dos principais compositores de ópera da história da humanidade, mas a trajetória dele foi uma trajetória muito dolorosa. Narra-se que ele estava ali no início da vida, né? Ele tinha feito cerca de 2 óperas, estreado, e aí contrataram para fazer uma terceira. Naquela época, né, as músicas eram muito contratadas, eram muito encomendadas. Então você tem um concerto para o imperador, muitas vezes o imperador contratava a composição daquela música, daquela ópera, daquele concerto. Então o diretor do teatro Alla Scala de Milão, que era o centro da ópera daquela época, ele né, encomendou uma ópera para Giuseppe Verdi, mas a ópera naquele momento era, digamos assim, é, o principal divertimento, né? A gente não tinha outros entretenimentos como a gente tem hoje, e a ópera era o momento que as pessoas iam também para o entretenimento. Então existiam óperas as mais diversas, né? Então você vê Wolfgang Amadeus Mozart compondo um Vaudeville, né? A Flauta Mágica, que é uma ópera mais simples, né? Mais para o cômico, e ao mesmo tempo ele compondo Dom Giovanni, uma ópera mais trágica, mais dolorosa. Então a ópera tinha essas várias facetas. E aí o Giuseppe Verdi foi contratado para compor uma ópera cômica. Só que naquele momento ele havia perdido, pela morte física, os 2 filhos pequenos. Isso trouxe uma dor muito grande para ele próprio, para a família dele, e a esposa dele, pelo que você vê a narrativa, parece ter entrado em um quadro mais depressivo. E, consequentemente, acometida por aquela situação, o lar dele ficou muito melancólico, né? Até porque não se tinha muito o que fazer, e ele não estava com o espírito para compor uma ópera cômica. E a esposa, percebendo, pediu para que ele não fizesse, porque provavelmente ele não obteria sucesso. E ele tentou renegociar a encomenda, tentar trazer uma ópera mais trágica ou épica, e o diretor não aceitou. Tem que ser uma ópera cômica. Então ele ficou naquele impasse. Eu preciso seguir minha carreira, mas eu não estou bem no momento de compor esse tipo de ópera. O que é que ele fez? Ele acabou compondo meio escondido da esposa e fez a música. Fez a música. Mas realmente não foi nenhum sucesso. Ao contrário, a ópera foi um fiasco, porque as pessoas não conseguiam sorrir, né? Não saíam com um espírito cômico que se imaginava, porque ele estava passando por uma dor, por um luto
ele próprio e também vendo a dor da esposa com um quadro depressivo. Então a ópera acabou sendo tocada pouquíssimas vezes, não trouxe a repercussão que eles gostariam, mas além disso, a esposa dele veio a desencarnar, veio a falecer próximo ali daquela estreia. Então ele que já estava em luto, né, pelos filhos, ele estava passando pela tragédia de não ter conseguido um sucesso com aquela composição, ele também viu a esposa, falecer. E ele ficou com uma dor tão grande que acabou associando a música ao fato da desgraça na sua vida. Então ele, ao associar isso, decidiu nunca mais compor e acabou caindo em um certo ostracismo, em um certo esquecimento. E aí, consequentemente, foi perdendo as posses, né, que já não eram tão grandes ainda, e foi ficando realmente numa condição de, economicamente bastante pobre e eventualmente até com uma miserabilidade. Pois bem, uma das cantoras líricas que participou das primeiras óperas dele sempre percebeu o talento do Giuseppe Verdi e insistia para que desse uma nova chance, né? Também ficou muito condoída, talvez tivesse também se apaixonado pelo compositor, mas o fato é que ela insistiu para que ele pudesse ter uma nova chance de composição. E aí ele estava em posse de um livro, ela estava em posse de um livreto novo, né, ou seja, como se fosse um enredo, ou como se fosse um roteiro, né, em que os compositores colocavam a música, mas a palavra em si não era bem eles que compunham, era um roteirista, né, e ela foi levar, e era um enredo de Nabucco. E Nabucco narrava, essa ópera narra, né, a história do povo hebreu no cativeiro e contando, portanto, a escravidão que estavam sofrendo, né, da restrição de liberdade, toda essa dor. E a Itália, naquela época, estava também passando por uma dominação, né, do Império Austríaco, e aí eles estavam lá dominados e, portanto, sentiam esse sentimento de privação da liberdade. Esse espírito captou, né, o povo italiano da época, mas o que parece que captou mais ainda e fez com que Giuseppe Verdi compusesse a ópera foi uma parte da ópera, né, uma área chamada Va Pensiero, que é vá pensamento, vai pensamento. Então a letra da área coloca basicamente isso, né? Vai pensamento para além das colinas, onde você é livre. E essa letra captou, né, a alma do Giuseppe Verdi, captou a inspiração do Giuseppe Verdi, e ali começou, né, o hino dos escravos hebreus, que na ópera é narrada ali num coro de escravos que estão no cativeiro e cantam a força do pensamento como a única possibilidade deles terem liberdade. E de certa forma isso captou, né, a alma de Giuseppe Verdi. Ele compôs a ópera Nabucco e a estreia foi um sucesso. Mas foi tão grande o sucesso que as pessoas não conseguiram ali deixar quase a ópera terminar e ficaram cantando o coro dos escravos hebreus. E ali foi a ópera que fez uma mudança de trajetória na carreira do Giuseppe Verdi. E o que me chama muito a atenção, depois ele vai compor La Traviata, A Força do Destino, enfim, todas as óperas que ficaram muito famosas, mas começa com o coro dos escravos hebreus, que inclusive representa e fica quase como um hino italiano durante um bom tempo, ali as pessoas cantando, porque se identificando com aquela dor. O Giuseppe Verdi, e aí eu acho interessante essa nota, mais de curiosidade, né? O compositor brasileiro de óperas mais famoso, que é um dos principais, é o Antônio Carlos Gomes, o campinense. E ele foi estudar na Itália, né? Com uma bolsa do Dom Pedro II, né? O imperador Dom Pedro II. E na Itália ele conhece o Giuseppe Verdi porque a ópera O Guarani, né? Que tem um livreto ali baseado no romance, né, de José de Alencar, o Guarani, estreia e o Giuseppe Verdi, já senhor, já idoso, estava na plateia, escuta
né, essa música ao Guarani, e aí um brasileiro que leva a música, né, leva o Brasil pela uma das poucas vezes e uma grande vez, assim, com outra visão, tem ali o Giuseppe Verdi na plateia, e o Giuseppe Verdi fica tão empolgado com o talento de Carlos Gomes que diz assim: esse jovem começa onde eu estou terminando. É uma frase bastante potente, e esse Giuseppe Verdi, também quando vem a desencarnar, consegue ter um sucesso, o enterro dele é quase de um herói nacional, e quase praticamente todas as posses que ele teve, porque ele acabou não se casando novamente, acabou não tendo outros filhos, então quase tudo que ele teve de aquisição na terra, ele doou para as obras de caridade da Igreja Católica, mas toda essa trajetória de Giuseppe Verdi começa no luto, começa na dor. A dor como uma iniciadora, a dor como uma bênção, né, que Deus envia àqueles que têm capacidade de entender a dor e se transformar e eventualmente transformar as pessoas. Porque, de certa forma, se a gente vai aprendendo na visão reencarnacionista, a ideia de que o fardo vem conforme a capacidade do ombro aguentar, quando o sofrimento chega, por mais difícil que seja, é uma oportunidade que a vida está nos dando de refazer caminhos. É uma oportunidade que a vida está nos possibilitando de a gente recalcular a nossa trajetória. Nesse sentido, numa visão espiritista, a doença, simbolizando, por exemplo, uma dor, não é uma condenação, mas sim o início de uma libertação. A doença como o início de um processo de aquisição de saúde mais profundo, que não é mais a saúde do corpo apenas, é uma saúde de uma visão mais ampla. Se nós temos a possibilidade de passar por tais ou quais expiações, essa expiação que a gente já tem condições de arcar, significa talvez um primeiro momento, né, ou um prelúdio para encarnações mais tranquilas, mais leves, que a gente poderá vir a ter se a gente souber como passar por esse processo expiatório, suavizando essa dor, né, suavizando esse sofrimento a partir de uma postura mais resiliente e eu diria também mais resignada. Porque essa mensagem da Joana de Ângeles, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, ela está inscrita, ou seja, ela é o início de uma mensagem chamada a paciência. E ela começa falando da paciência sobre a nossa postura diante da percepção da dor. Ela não está dizendo, mais na frente na mensagem, ela vai dizer: a vida é bem difícil, eu sei. É composta de pequenos espinhos, né, que são quase nada, mas vão se amontoando e causam uma dor maior. Então, ela não está falando, não está dizendo uma fala antipática, uma fala não empática em relação ao nosso sofrimento. A vida é difícil, eu sei. É composta de pequenos espinhos que são quase nada, mas vão se somando. Então, o problema, às vezes, não é esse espinho que está agora. Esse espinho, às vezes, é pequeno, mas é o somatório. E tudo bem a gente sentir, a gente não gostar do espinho em si. Gostar do espinho em si é tomar, né, a parte pelo todo e cair no masoquismo. Mas é entender que esse espinho traz uma mudança de postura que, às vezes, quando está tudo bem, a gente não consegue fazer. É essa proposta que Jó, né, no seu livro da Bíblia, ele vai trazer. Ele era um homem justo, segundo a Bíblia nos coloca, um homem que temia a Deus, um homem que seguia todos os preceitos em relação à vida espiritual, mas em determinado momento, ali tem uma alegoria, né? O Satanás, o diabo, fala para Deus: Jó é uma pessoa espiritualizada, digamos assim, porque ele teve tudo. Ele é uma pessoa muito abastada do ponto de vista de possibilidades. Quero ver se ele perder as coisas, ele vai continuar amando você, continuar sendo um discípulo, né, um seguidor. E aí Deus teria dado a possibilidade de Jó passar por esse teste. Pois bem, Jó perde tudo. E ele continua, né, acreditando em Deus, continua tendo fé, continua tendo gratidão. E aí o diabo
né, vem novamente a Deus e fala: olha, ele ficou assim porque ele perdeu coisas externas, né, coisas materiais. É mais fácil as pessoas perderem coisas materiais e não perderem a fé. Eu quero ver quando ele tiver uma questão mais na vida dele, física, doença. E aí Deus teria permitido essa segunda leva de provações para a fé de Jó. E aí quando começam os sofrimentos maiores de Jó, porque ele começa com adoecimento, né, que afeta a pele dele, ele fica com a doença dermatológica e certamente não era hanseníase, porque ele obteve a cura depois, mas naquela época as doenças dermatológicas como um todo eram tidas como lepras, né, em geral, porque traziam alguma transformação da pele. E ele fica desfigurado, como coloca. E aí vem os amigos de Jó, que a gente fica até empolgado quando vê os amigos se deslocando, né? São 3 amigos, mas também tem um outro jovem interlocutor na história. E os 3 amigos, a gente pensa que vão trazer consolo, né, para Jó, mas não. Eles vão trazer julgamento, porque Jó começa a queixar-se. E em algum momento Jó, né, que isso é interessante, a gente só escuta falar da paciência de Jó, mas não escuta falar dos sofrimentos e das queixas que Jó teve. E essas queixas, né, são criticadas pelos amigos, né, porque a ideia naquele momento é que as dores viriam por causa de uma perturbação, digamos assim. Só sofreria quem era uma pessoa muito perturbada, né? O homem justo não sofreria, era a tese. O livro de Jó vem combater essa tese, porque Jó era um homem justo que estava sofrendo, e os amigos estavam colocando o dedo na ferida, né? Julgando Jó pelo sofrimento, trazendo que ele era uma pessoa, digamos, primeiro perturbada por causa da presença do sofrimento, e segundo, porque ele estava se queixando. E a primeira parte ali do diálogo de Jó com os 3 amigos, né, que até fala assim, os 3 amigos molestos de Jó, quando você lê as interpretações, porque eles trouxeram mais uma moléstia, que foi o julgamento. Então, Jó defende o direito dele se queixar. E ele vai dizer algo muito nesse sentido, olha, assim como o meu paladar distingue um sabor doce de um sabor salgado, eu consigo distinguir o que é dor do que é não dor. Esse é um argumento muito interessante. Não tem como a gente negar que aquilo está doendo. Não tem como negar que é um espinho, que é um sofrimento, que é uma dor. Eu distingo, o meu paladar distingue o que é prazer e o que não é prazer, né? E ainda bem, porque isso já traz uma perspectiva um pouco melhor quando a gente consegue distinguir para poder a gente não replicar. Porque se a gente não distingue, por exemplo, o que é desprazer, o que é dor em nós, a gente pode acabar fazendo as coisas para os outros, né? Impondo dores para os outros e não se coloca no lugar do outro. Então, a própria perspectiva que Jesus coloca, né? De tentar fazer o outro para o outro aquilo que a gente gostaria de receber, traz essa perspectiva empática. Agora, se eu gosto de receber só desprazer, só dor, só sofrimento, eu vou provavelmente impor isso ao outro em alguma medida, quer seja pela cobrança que eu faço ao outro. Aí eu posso até ser um pouco leve em relação, por exemplo, a uma pessoa não muito amiga, mas sou muito pesado em relação ao filho, muito pesado em relação a um cônjuge, ao amigo, porque eu sou muito pesado comigo mesmo. Então, eu preciso distinguir o sabor das coisas, né, para poder tentar fazer diferente. Então, Jó, eu não, obviamente, a gente não tem como dizer que ele teve depressão, né? Mas pelo que ele coloca, ele fala assim, em determinado momento ele maldiz o dia em que nasceu. Então é uma perspectiva até quase de uma ideação de suicídio indireta, né? A ideia de que ele não iria tirar a própria vida, mas ele está tão desgostoso da vida que ele não queria nem ter nascido. E se Deus pudesse o levar, seria melhor. Então é um tipo de ideação de suicídio passiva. Eu não vou tirar a minha vida, mas eu vou agradecer quando Deus tirar ou a doença que vier. Enfim, eu maldigo a minha existência. É uma forma mais passiva. Então, provavelmente ele teve um sofrimento muito grande. Agora, esse sofrimento muito grande, em nenhum momento ele deixa de ter fé em Deus.
ele não consegue entender por que ele estava sofrendo, porque como um homem da sua época, ele também tinha essa ideia de que o sofrimento era apenas para a pessoa injusta, para a pessoa ruim. E ele não consegue entender. Então, uma parte do livro dele é essa queixa da dor e defendendo o direito de se queixar, porque ele distingue o que é a dor, e um segundo momento ele tentando entender sem conseguir entender. Até que em determinado momento, perto do final do livro, ele tem uma experiência mística, né? Segundo a Bíblia, ele vê a Deus. Então, ele tem um diálogo direto com Deus, e essa experiência mística faz com que ele transforme radicalmente a sua postura. Não era uma postura revoltada, mas era uma postura que estava ali, digamos, perdurando muito a queixa, né? Não é uma postura revoltada, mas é uma postura que não estava entendendo tudo o que estava acontecendo e, por isso, não conseguia mudar numa certa resignação. Quando ele tem a experiência mística, ele muda completamente. Semelhante ao que Saulo de Tarso faz quando tem a experiência mística de ver Jesus. Até então, ele estava numa postura mais inquisidora. Mas quando ele vê Jesus, ele tem uma postura humilde de se calar, de se aquietar e perguntar: o que queres que eu faça? É mais ou menos isso que acontece com Jó. Quando ele tem essa experiência mística, ele vai mudar completamente, vai pedir desculpas, etc. Mas, sobretudo, vai dizer uma frase que eu acho fantástica, que resume o livro, o porquê do livro de Jó, né? Que é o seguinte: antes eu apenas te escutava, ouvia falar de ti. Hoje eu te vejo. O sofrimento como sendo a experiência que possibilitou a abertura para Jó sair do intelectual e adentrar na experiência mística. A resposta, portanto, do porquê do sofrimento não é uma resposta intelectual, é uma resposta emocional, uma resposta espiritual, uma resposta de sentir. Nem tudo a gente vai conseguir entender os detalhes dos detalhes do porquê eu sofri, do porquê você sofreu. A gente sabe de linhas gerais, mas em detalhes, a revelação específica, a gente não tem conhecimento durante a nossa existência, grande parte das vezes. A gente vai ter alguns relances. Mesmo assim, sem ter um entendimento específico global, a gente pode se abrir à experiência do divino e entender que o sofrimento deu essa possibilidade do que Jó disse, né? Capacitar a Jó para ver Deus, ou seja, ter certeza de Deus, ter certeza do divino. E aí a fé não é mais apenas um instrumento para a gente passar pela dor, mas a própria dor é um instrumento para a gente poder capacitar a nossa fé. Então fica uma via de mão dupla, uma coisa alimentando a outra num ciclo virtuoso. E a partir daí, eu não fico numa postura cultuando a dor, mas quando ela vem, eu consigo entender a mudança de trajetória que ela pode simbolizar na minha vida. Nessa perspectiva, a gente entra no prazer. Não é o prazer da dor em si, mas um prazer mais profundo, né? Quando a gente pensa na filosofia antiga, que foi talvez na nossa visão ocidental, a principal influenciadora de uma visão ruim em relação ao prazer. Uma visão que, inclusive, as religiões em geral, as visões espiritualistas em geral, têm em relação ao prazer. Porque para o filósofo, né, acostumado com o raciocínio, acostumado com a razão, qualquer tipo de emoção, qualquer tipo de sensação não era muito boa. Porque para eles, a felicidade era uma felicidade que tinha uma coisa chamada ataraxia, que era uma tranquilidade da alma, ou seja, não inquieta. Então, a felicidade não era inquieta, tinha uma ataraxia. Mas, além disso, tinha uma apatheia. Patos, né, é uma etimologia que significa paixão, emoção. Então, esse termo patos gerou a ideia de que para ser feliz eu tenho que ter uma apatheia, ou seja, estar sem emoção, porque a emoção iria blindar o meu julgamento.
iria afetar negativamente o meu julgamento. Então, para o filósofo, a felicidade era, sobretudo, uma felicidade baseada na razão. Então, por isso, a emoção não tinha lugar, né? Essa mesma palavra patos, né, esse mesmo radical, gera a palavra patologia. Então, é o estudo do adoecimento, e o adoecimento como sendo o excesso de patos, o excesso de emoção. Essa mesma palavra gera patético, né? Por exemplo, uma sinfonia de Tchaikovsky, patética, porque é muito melodiosa. Então, tudo que é muito sentimental é patético, porque tem essa conotação, sabe? Dessa cultura muito ligada ao intelecto, ao racional. Então, essa cultura muito ligada ao racional tende a ver o prazer como algo ruim. Por quê? Porque o prazer é meio independente do racional. Além disso, o prazer é muito efêmero. Então, os filósofos queriam uma coisa mais duradoura. Então, o prazer não tinha vez, né, dentro dessa felicidade duradoura. Então, eles tiveram a tendência a ver o prazer eh, com muita reserva. Não é à toa que uma das poucas escolas filosóficas que deu um espaço para o prazer dentro do pensamento filosófico foi a escola, né, dos epicuristas. E o Jardim de Epicuro, ele falava, olha, a felicidade também implica um prazer. O problema é que, como a gente tem uma visão ruim do prazer, os epicuristas foram vistos como hedonistas, né? Então, os romanos, né, a escola hedônica, pegou a visão dos epicuristas, né, e ficou um hedonismo, que é bem diferente, porque o hedonismo, tudo vale para obter prazer. Os epicuristas não, eles faziam uma seleção, né, do que seriam os prazeres maiores, os prazeres menores, os prazeres melhores, aqueles que não aprisionavam. Então, a fala epicurista, né, de não ter medo do prazer, não é uma fala devassa de querer ter o prazer a todo custo, independente dos meios. Então, Epicuro falava o prazer de uma boa amizade, o prazer de um descanso, de um ócio, o prazer de uma leitura, ou seja, o prazer num sentido amplo do termo. E aí, é muito interessante que eles vão condenar, sobretudo, e qual vai ser o critério, né, do prazer melhor, do prazer menor? É o critério de independência, de autonomia, porque a autonomia era outro critério para a gente ver se a gente é feliz ou não. Tudo aquilo que tira a nossa autonomia não nos dá felicidade, não nos dá ascensão, nos dá escravização e, portanto, nos traz muito mais sofrimento. Então, o prazer, né, que era conseguido a partir de meios que nos deixavam mais escravizados, não era um prazer tido como eficaz, digamos assim, né? É mais ou menos o que Paulo de Tarso vai dizer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito fazer, mas não me convém eu ficar escravo por coisa alguma. Então, é interessante essa visão, né, de liberdade que a gente vai podendo ter, e essa liberdade ela vai sendo condicionada à nossa percepção de responsabilidade. Então, não é mais o problema do prazer, é o problema de como a gente lida para obter esse prazer. E, nesse sentido, sim, uma situação não tão agradável pode ser uma situação que, do ponto de vista espiritual, nos traga uma felicidade, porque a gente está trazendo uma visão ampla, e aí o prazer e a dor elas podem se complementar, não numa visão de escravização, de eu depender, mas numa visão de autonomia, de eu entender que faz parte da vida. Eu não preciso me privar das coisas, não preciso sair do mundo para evoluir. Eu preciso entender como ser um cristão no mundo sem ser escravizado pelo mundo. E aí é muito mais difícil, porque não tem uma regra prescritiva única para todo mundo. Cada um vai entendendo esse amadurecimento, coisas que eu fazia quando eu era criança, vai dizer Paulo de Tarso, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora eu vejo em parte, quando ele vai falar do amor, da evolução.
mas então veremos face a face. E aí o Renato Russo, da Legião Urbana, pega e vai trazer a música Monte Castelo, né? É só o amor que conhece o que é verdade, né? O amor, fazendo um paralelo também com o poema de Camões. Então, por enquanto, nós vemos como num espelho, nós vemos um reflexo do que é, porque nós somos ainda limitados na nossa visão. E como essa limitação está inerente à nossa condição espiritual, né? Um dia, quando a gente for crescendo, for ampliando a nossa visão, a gente não vai ver mais em parte, a gente vai ver face a face. E a gente pega a fala de Jó. Antes eu ouvia falar, agora eu te vejo. A experiência mística fez com que ele visse face a face. Mas essa experiência mística espiritual que a gente busca, por exemplo, numa visão espiritista, numa visão ampla, não tem que ser uma visão, uma postura, uma experiência, digamos assim, de culto ao tédio, de culto à tristeza, de culto ao pessimismo. É uma visão, na realidade, realista. Quando eu incluo a visão espiritual, quando eu incluo a visão do divino, eu não estou entrando na realidade numa visão ingênua. Eu estou entrando numa visão mais aprofundada, né? E aí é interessante, eu queria encerrar esse momento para eventualmente abrir para alguma colocação, alguma contribuição, uma, uma música, né, de uma banda chamada Legião Urbana, que eu escutava muito na minha adolescência, e aí tem uma música chamada Perfeição. E a música, assim, perfeição, né? Você pensa uma letra bem bonita, desde o início, muito poética. É muito bonita, muito poética, mas é muito crítica no início. Ela começa, vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. Aí começa a trazer uma visão bem irônica de celebração das misérias humanas, né? E ela vai não crescendo, né? São bem extensa a letra, só cultuando, né, as coisas, só evidenciando as tragédias, as misérias humanas, mas é uma música chamada Perfeição. No final, é um rock clássico, assim, no final vai entrando algumas notas mais sustentadas, criando um clima diferente na música. E ele vai dizer assim, vamos celebrar tudo isso com festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora, ou seja, bastante pessimista, né? Eu estou vendo tudo isso e estou ficando com a visão meio indiferente. Aí muda. No final tem uma perspectiva até um pouco da banda Queen, assim, meio operística, meio lírico. E ele muda a música completamente, fica muito mais lírica e a música termina assim: venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera. Venha que o que vem é perfeição. Nós todos, né, na nossa trajetória, né, nós de vida, na nossa trajetória espiritual, nós já estamos acostumados com as misérias humanas, com as nossas misérias. A perspectiva da perfeição não é negar que isso existe, mas é abrir a possibilidade ao amor, né? O amor tem sempre a porta aberta. Então, esse amor que a gente propaga na visão espiritista é uma das únicas possibilidades, na minha percepção, de a gente realmente transcender. E aí vem a leitura que foi feita sobre a compaixão, né? A compaixão como um braço do amor em relação ao sofrimento. E quando a gente tem compaixão pelo outro, a gente também vai ter autocompaixão em relação às nossas próprias misérias, aos nossos próprios sofrimentos, sem o dedo julgador, né, que Emmanuel coloca, olha, uma verdadeira compaixão, né, aquela que faz e fica julgando. Da mesma forma, a verdadeira compaixão para conosco é aquela que se perdoa, não caindo na leviandade, é aquela que se cobra uma postura diferente, a postura do amor como sendo uma fonte para uma perfeição, mas não é aquela que fica cobrando, se martirizando e ficando na culpa tóxica. É essa, talvez, a equação que eu queria
pensar nessa proposta que vocês me fizeram sobre pensar a dor e o prazer na nossa trajetória. Ao longo da nossa história humana, nós temos o contato com as misérias, mas essa perspectiva do divino nos convida a abrir uma janela de amor interno, de amor para com os outros, porque quando a esperança está muito dispersa, muito frágil, só essa verdade espiritual nos liberta. E aí nós somos convidados a fazer um pouco diferente. Eu espero que tenha sido clara aí as minhas divagações filosófico-espíritas.